Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler a obra Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, de Mary Shelley. Vou falar um pouquinho melhor sobre essa obra e, se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. É extremamente difícil falar de uma obra que é um verdadeiro clássico. E eu digo clássico porque talvez esse aqui seja um dos livros mais importantes e influentes da história, por uma razão simples. Este livro aqui é considerado a primeira obra de ficção científica da história e também uma das maiores obras aí de ficção e romance gótico de todos os tempos. Talvez só fique atrás do próprio Drácula, do Bram Stoker, né? Uma vez que talvez, depois do vampiro, né, a figura mais icônica de todos os tempos, no mundo do horror, do terror, enfim, de tudo aquilo que é obscuro e dark, seja o zumbi. E a criatura aqui, o nome dela não é Frankenstein, o nome do Frankenstein é o nome do doutor que criou aqui. O primeiro, vamos dizer assim, zumbi dentro dos moldes que a gente conhece hoje como zumbi. De forma que esse personagem é tão icônico que ele meio que definiu a imagem que nós temos de um zumbi hoje em dia, né? Então, assim, é muito difícil falar de uma obra que tem um peso histórico desse, que é tão complexa, que é tão rica. Enfim, eu vou tentar fazer o melhor aqui e eu espero que vocês gostem, porque é um enorme desafio. Basicamente, este livro aqui surgiu... A Mary Shelley era uma escritora meio experimental, ela ainda não tinha feito nada de grande renome. É a primeira obra que eu estou lendo dela, né? Então não tenho muito critério para falar muito dela, mas não poderia deixar de ser uma das razões pelo qual esse aqui é uma obra clássica que, enfim, não faz nem sentido, acho que, contabilizar o número de vendas que um livro desse teve ao longo aí desde o século XIX, né? Eu acho que é até impossível mensurar isso. Mas seria impossível ela produzir qualquer obra que chegasse aos pés disso aqui, exatamente porque isso aqui se tornou um clássico, né? Então eu não tenho muito critério para falar sobre a Mary Shelley, mas eu pesquisando eu percebi que, na verdade, ela era uma escritora ali no final do século XIX, né, onde ela começa a escrever. Estava em voga ali duas, talvez a maior corrente de todas, né, de um gênero e de um subgênero do qual ela pertence, né? O gênero é o romantismo. O romantismo é uma grande corrente literária aí do final do século XIX, mas o personagem aqui, a tônica da história, na verdade, talvez fosse de um romance gótico, né? Uma vez que a obra é bem obscura. É o romantismo meio que às avessas, de uma maneira bem peculiar, né? Mas, na minha opinião, a literatura gótica entra numa subtrama aí do romantismo, né? Então, essa obra, a ideia dessa obra surgiu quando ela estava viajando com o marido dela pela Suíça, junto com nada mais, nada menos do que Lord Byron, que também é um dos maiores nomes do romantismo. Caiu uma chuva torrencial lá na Suíça, eles ficaram isolados, e no meio daquele tédio eles se desafiaram a fazer o seguinte: os três escreveriam uma história, e quem ganhasse e ficasse com a melhor história, evidentemente, venceria a competição. E eu não sei qual as outras histórias que eles elaboraram, mas ela ganhou a competição porque ela começou ali meio que delinear aquilo que seria a obra do Frankenstein. Como ela ganhou essa competição, ela se sentiu motivada a escrever esse livro que, no fundo, é a obra como a gente conhece hoje, né? Mas lá no começo, quando ela ganhou, ela meio que era uma história de um médico que tenta pegar ossos e reviver alguém, talvez muito influenciado pela perda que ela teve da filha Clara, enfim, toda uma situação que acabou motivando ela a criar esta obra aqui. E todas essas questões pessoais, né, e o fato de que todo este incidente aconteceu na Suíça, levou ela a escrever tudo aqui baseado na Suíça, né? Suíça é um país muito peculiar porque são 3 línguas faladas, é alemão, francês, italiano, mas ela pega aqui, ela viajou, né? Existe de fato um castelo lá na Suíça chamado Frankenstein,
E tinha lá nesse castelo a lenda de que havia um alquimista, e esse alquimista meio que manipulava os corpos das pessoas, tentando ali fazer manipular os elementos, trazer a pedra filosofal, ressuscitar as pessoas, enfim. E com base nessa lenda e de tudo isso, ela criou esta obra aqui. Basicamente a história é a história do Victor Frankenstein, que é um jovem muito inteligente, muito privilegiado, uma vez que ele é de uma família muito abastada na Suíça, que leva ele a, desde cedo, se interessar muito por ciência e também por esoterismo. E o que existia naquela época, naquele contexto ali do final do século XIX, era Cornelius Agrippa, era alquimia. Então, o século XIX foi uma época também de muito progresso científico, mas também de muita ebulição de misticismo, de esoterismo, de ordens iniciáticas, de forma que ela pegou essas influências e meio que projetou ali neste personagem que é o Victor Frankenstein. E ele vai para a universidade na Suíça e a curiosidade dele e o gênio dele leva ele a fazer um experimento, que é pegar vários restos de corpos destes dos mortos em geral, e ele acaba por, depois desses experimentos, criar aquilo que é nominado como a criatura. Em momento o nome Frankenstein ficou meio que incrustado, né, no inconsciente coletivo como sendo a criatura, o zumbi, o monstro, mas não é o nome do médico que o cria. Então a criatura acaba sendo criada ali em função do grande intelecto do Dr. Victor Frankenstein, da ciência que ali estava sendo, principalmente a biologia, a ciência física, a química, que estava em plena ebulição ali nesse período do século XIX, e o misticismo também. Então, assim, é muito interessante como o Frankenstein surge de uma visão que ela tem do mundo que ela está vivendo, né? A Mary Shelley. Ela acaba meio que cristalizando nesta figura desta criatura e do Dr. Frankenstein toda uma onda muito grande que estava acontecendo ali no século XIX, que era exatamente o que eu falei, a ebulição da ciência, o misticismo, todos esses elementos ali meio que criam esta criatura por meio do Frankenstein. De forma que é muito interessante notar isso, porque mostra que ela é uma observadora arguta do momento que ela estava vivendo e não somente uma grande escritora. Ocorre que essa criatura ganha vida, ganha consciência. Ela é muito diferente de como ela é tratada, né, como um mero zumbizão, mas ele é mostrado como um ser de mais de 2 metros, todo deformado, evidentemente, uma vez que ele é fruto de um experimento científico de sobras de corpos de outras pessoas e com um longo cabelo, que é muito próximo dessa figura aí da imagem que foi feita aí do último filme do Frankenstein, do Guilherme Del Toro. Eu não vi, porque eu fiz questão de ler a obra primeiro, para depois conferir o filme, né? E eu li esse livro acho que muito tempo atrás, eu não me recordo, eu ainda era criança, jovem. Eu não me lembro dos detalhes e foi isso que me motivou a ler novamente agora, com outra cabeça, enfim. E então, depois que essa criatura surge e depois do Frankenstein ficar absolutamente sem reação diante da criação dele, ele foge. E a criatura ganha consciência, também sai e acaba criando nessa trama toda uma história de perseguição na qual essa criatura tentando se entender seu lugar no mundo, tendo sua autoconsciência, ela percebe que ela é brutalmente rejeitada pela sociedade e ele vive um conflito de não saber se ele está vivo, se ele está morto, se, enfim, todas as pessoas que ele tenta se aproximar o rejeitam pelo monstro que ele é. E o Frankenstein fica cada vez mais louco e a criatura começa a perseguir o Frankenstein e demanda dele até certo ponto que ele crie uma parceira para ele não se sentir tão só. E o Frankenstein foge, enfim, é toda uma trama de fuga do Frankenstein diante da própria criação dele. Ele começa a perder vários membros da sua família, a sua riqueza, a sua sanidade, enfim. Graças ao que o Frankenstein criou, a criatura meio que tomou dele tudo isso em função da imensa irresponsabilidade que foi ele brincar de Deus, brincar da vida e da morte. Então, assim, é uma obra extremamente profunda, porque ela fala sobre muitos temas, sobre o que é a vida, o que é a morte, o que é a ciência e o que é o misticismo,
aonde começa a vida e onde termina a morte. Enfim, é uma obra que deixa várias questões e, ao mesmo tempo, ela é muito instigante porque a Mary Shelley escreve muito bem. Mas, apesar disso, eu não gostei muito da, da forma como ela escolheu narrar a obra, né? Mas, basicamente, terminando a história, não existe spoiler de um livro desse que é clássico, né? Basicamente, o Frankenstein persegue a criatura até na Rússia, até no Ártico. Chegando lá, por causa das condições extremas do clima, o Frankenstein morre e a criatura decide desaparecer, né? Ela meio que se compromete a morrer, uma vez que o único objetivo da vida dela era se vingar do Frankenstein, mas como ele morreu, a vida dele já não tem mais propósito, né? Então é uma história muito bonita, profunda, muito mística e muito científica, enfim, uma obra que elucida as várias coisas, e é por isso mesmo que ela é considerada a primeira obra de ficção científica e também um dos maiores horrores góticos, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo também é um dos maiores livros aí do século XIX. Enfim, é uma obra que ela é multifacetada, ela não ganhou esse contorno, esse vulto em torno da história e dessa figura do Frankenstein por acaso. É uma obra incrível, muito rica, muito complexa, às vezes até difícil de ler. Ela escreve muito bem, né? Então ela descreve muito as sensações, as percepções dos personagens, o que vai muito de encontro a esta coisa que é a literatura gótica, né? Que é a ênfase nas emoções, nos sentimentos, nos estados internos das pessoas, do que como elas pensam, o que motiva elas, né? Então isso também é por isso que eu falo que o gótico ele é meio que um subgênero do romantismo, porque o romantismo é essencialmente isso, né? Mas enfim, voltando ao ponto que eu não terminei, que é essa obra é incrível. A única coisa que me incomodou nela é a forma como a Mary Shelley decidiu escrever esta obra. Porque começa meio que do fim para o começo, um explorador na Rússia encontra o Frankenstein e a criatura, e meio que ele escreve cartas para a irmã dele para relatar toda essa situação que ele está passando. E depois a obra vai para a vida do Frankenstein, dele narrando assim em primeira pessoa. E há momentos em que a obra acaba virando para a criatura, retratando o que ela fala, só que em momento algum ela meio que assim evidencia isso, que às vezes a leitura se torna um pouco confusa por causa disso, né? Esse é o único problema. De fato me confundiu em alguns momentos, como é uma obra um pouco densa, né? Eu fiquei às vezes perdido, mas enfim, é tão bem escrito que eu fui até o fim. Eu não desisto nem de nenhum livro, eu jamais desistiria desse aqui que é um clássico, mas eu confesso que isso me pegou, me incomodou um pouco. Ela escreve bem, mas a estratégia que ela escolheu para estruturar o livro acaba sendo muito ruim, na minha opinião, né? Enfim. Então, considerada estas coisas, eu daria a esse livro a nota 7. Eu sei que muitas pessoas vão me achar louco, porque eu não dei um 10, mas é porque essa coisa da forma dela escrever me incomodou bastante. De resto, o livro é incrível. Não é uma obra perfeita por causa disso, mas talvez se ela decidisse escolher a única perspectiva do Frankenstein, ou a da criatura, ou de uma terceira pessoa, ia ser legal, mas ficou muito confuso isso. Eu não gosto dessa forma de escrita, eu acho muito, enfim. Eu acho que com isso ela queria meio que dar a perspectiva dos vários personagens nessa trama, né? Mas acabou prejudicando a trama de uma maneira geral, né? Então 7 eu acho que é uma nota justa, porque de fato é um clássico, é um livro que todo mundo deveria ler, é um livro incrível. Enfim, não há muito mais o que ser dito, né? A não ser que exortar as pessoas que também leiam e que também mergulhem nesse universo fascinante que é toda essa história do Frankenstein e da criatura, porque novamente a criatura não é o Frankenstein é o médico, o doutor que traz à vida esta criatura. Enfim, considerada essas coisas, eu não sei se você sabe, mas eu sou um parceiro da Amazon e do Mercado Livre. E a razão pela qual eu exortei você a ficar até o final por causa de uma surpresa é que eu vou permitir que você tenha acesso a esta obra com desconto por tempo limitado. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um parceiro da Amazon e do Mercado Livre. E se você escanear estes QR Codes,
vão te remeter ao site ou aplicativo dessas plataformas. Eu sempre deixo as duas opções, né? Tanto aqui o QR Code. De qualquer forma, se você estiver me vendo pelo celular e isso for um problema, eu também deixo aqui na descrição do vídeo os links, que também são os mesmos links aqui do QR Code. Ambos vão te remeter ao site da Amazon e do Mercado Livre, onde você vai poder adquirir esta obra com desconto por tempo limitado. Sempre boto as duas opções porque eu não sei de onde as pessoas estão me vendo, né? Se é da TV, do computador, do celular, enfim. Mas eu exorto que você corra lá e adquira logo o livro, porque eu não controlo, apesar de ser parceiro dessas empresas, eu não controlo a política de preços delas. Então pode ser que amanhã o preço esteja diferente, mas de qualquer forma, neste momento o valor está muito bom. De qualquer forma, você pode entrar e conferir, enfim. Só deixando claro aqui que eu não controlo política de preços das empresas, né? E eu também deixo as duas opções porque eu não sei se você é parceiro da Amazon ou do Mercado Livre, né? Ou parceiro não, perdão, assinante, né? No caso do Mercado Livre é o Meli Plus e da Amazon é o Amazon Prime. De qualquer forma, se você não for assinante do Amazon Prime ainda, eu também vou deixar aqui nos links da descrição os links por meio do qual você pode se tornar um assinante da Amazon Prime. Assinando o Amazon Prime, você ganha frete grátis, o streaming da Amazon e vários outros benefícios que você pode conferir aí. E adquirindo este item e os serviços da Amazon, você me ajuda a manter este projeto, uma vez que eu ganho uma pequena comissão aqui, o que me motiva a trazer mais vídeos para vocês. O único ressalvo que eu vou dar aqui é que eu não sei se esta edição em específico vai estar disponível do Frankenstein, porque ela é uma edição que eu acabei comprando aqui. Ela é da editora Nova, na verdade é do grupo Novo Século, né? E tem uma espécie de selo dentro deste grupo Novo Século, né? Que é o Classics, né? Eu acabei comprando um livro que fosse de uma coleção de vários outros livros como esse, né? Futuramente eu vou trazer eles aqui, desta mesma coleção. De qualquer forma, eu achei linda essa edição, porque é a criatura aqui meio dissecada, né? E atrás umas coisas assim meio de ficção científica, meio do século XIX, assim. Eu achei essa edição linda, ela é ricamente decorada, vem com fitilho e tal. Mas, de qualquer forma, eu tenho aqui a contracapa, né? Enfim, o livro é todo bonito, é muito interessante, muito gostoso de ler, de ter um item como esse, né? De qualquer forma, eu não sei se essa edição vai estar disponível, mas eu vou deixar outras edições com capa dura equivalente, porque eu gosto de livro de capa dura, eu acho muito mais bonito e interessante. Enfim, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Curta, comente, fique à vontade na seção dos comentários e até a próxima leitura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.